Oiê, gente boa desse canal aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Aberturas de Tarô. E a gente continua na semana e na pegada e na toada falando de afetividade, relacionamentos, autorrelacionamento, autopercepção sobre isso, através do quê? Das cartas do tarô. As cartas do tarô podem muitas vezes fofocar coisas, mas sem sombra de dúvida, quem fofoca mesmo somos nós. Os arcanos apenas revelam as emoções, revelam o imagético, o pictórico, as questões que estão ali super aparecendo naquele momento. Hoje a gente vai fazer uma abertura bem importante, porque muitas vezes a gente precisa de paixão, ou precisa reacender a paixão, precisa dar um plá na pegada. Então vamos dar uma olhadinha para isso. Para você que está chegando nesse momento, tá curtindo? Então, já que segue o 365, dá aquele joinha, compartilha esse vídeo para mostrar para o YouTube que esse projeto tem uma utilidade, função, vale a pena. Se inscreve no canal para fazer parte da comunidade e ainda mais, vai lá para o 365 Aberturas de Tarô do WhatsApp. Através do quê? Do link aqui embaixo, nota do meu canal. Qual é a vantagem? Um monte de gente super envolvida com tarô, querendo saber mais do tarô, fazendo perguntas, trocando ideias, e isso é sempre super bem-vindo. Mais do que isso, para a turma que está entrando, a gente vai ter lá adiante uma nova temporada de sorteios de aberturas para você que está aí querendo uma aberturinha só para você. Então, bora seguir? Bora seguir para a abertura de hoje, é a última da semana e já temos uma semana nova para poder estar apresentando para vocês aqui no 365 Aberturas de Tarô. A abertura de 167, olha, cheguei na 167, abertura da paixão, 8 cartas. Você sabe o que ama e o que quer? Como intensificar esse amor e desejo que se chama paixão? Para aumentar essa chama e fazer as brasas virarem fogo puro, há que mexer os pauzinhos. Bora ver quais são? Então, essa é uma abertura no sentido de dar um up na paixão. A gente tem 8 cartas, na carta 1, a paixão em si, a sua intensidade agora, chegando na jogada. Carta 2, o que está atrapalhando? Carta 3, o que ajuda a vencer esse desafio? Carta 4, o que não ajuda e deve ser esquecido. Carta 5, o recomeço, além e o fole. Carta 6, primeiro passo decisivo a dar. Carta 7, o que mais deve ser incluído? Carta 8, o potencial que essa paixão tem para alcançar. Vamos dar uma olhadinha? Ela começa aqui embaixo e sobe, como quem realmente diz, vamos subindo, up, 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 bora subir. Então a gente vai lá agora para onde? Para a mesa, porque quem gosta de tarô gosta de mesa. Maravilha. Chegamos então para a mesa, para essa abertura da paixão. Eu vou voltar àquela carguinha de colocar baralhos com imagens mais quentes, mais interessantes. Na verdade, vou por esse menorzinho aqui, acho que vai ser mais legal. E vou completar com os menores, mais uma vez. Bora, vamos usar o baralho da roda? É um baralho interessante esse baralho russo aqui. Então, a gente vai fazer a abertura. Opa, opa, corta 1, 2, 3. Fecha, abre o leque. E vamos lá. Com o print da nossa jogada, né? Se você está printado aí, a gente começa de baixo para representar a paixão, ou essa paixão agora, essa intensidade, né? Qual é a intensidade agora? O que está atrapalhando? Então, a gente está indo num outro movimento, de baixo para cima. O que ajuda a vencer esse desafio? Para cá. O que não ajuda e deve ser esquecido para cá. O recomeço, além o fólio, que pode estar encantando de novo nessa história. O primeiro passo decisivo a ser dado. Aí depois, o que mais deve ser incluído. E, por fim, potencial que essa paixão tem para seguir. Ficou um pouco para cima demais, vamos lá. A gente vai ajustando aqui. Maravilha. De novo, vou estar aproveitando que as cartas já estão, porque assim depois eu só me concentro na abertura. Então, eu vou procurar uma carta menor para cada
posição. Voltando só nas posições. 1, 2, 3. Eu perdi você. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A última aqui do meio. Pronto. Bora ler? A paixão e sua intensidade. A carta da temperança. Então, assim, veja, pode ter sido uma paixão em algum momento, mas a intensidade dela agora é muito do equilíbrio, da parceria, aquela coisa bem da temperança, de fluidez, não é? De alquimia, de arte. Essa paixão não está com tudo isso no gatilho, apesar de que o Rei dos Reis diz que, olha, ela continua tendo uma baita intensidade, ela tem bom tamanho, pode ser algo sempre muito bem aquecido. O que está atrapalhando essa paixão? Não é? A paixão, gente, inclusive na própria autora, tá? Não necessariamente aqui precisaria estar olhando a paixão por alguém. Eu poderia também estar olhando a paixão por alguma coisa. Paixão pelas corridas, paixão pela natação, paixão pelo, sei lá, origami, paixão com aquela coisa, né, pelo crochê, enfim, poderia estar olhando outros tipos de paixão. O que está atrapalhando? Olha, se é atrapalhando, a carta da força aqui tem que ser vista como invertida. Ela não pode ser lida como positividade, ela está atrapalhando. Nossa, e aí a gente fala como que a carta da força está atrapalhando? Uai, tá sem força, tá sem energia. O que que tá atrapalhando? Tá sem sexo, tá sem tesão, não é? Tá sem aquela tensão ou atenção que também é importante para a vida. Há uma ausência disso. Então pode haver um certo abandono, um certo tô nem aí, né? Isso às vezes é preocupante na mais idade dos casais. Pajem de espadas, não é o cavaleiro, é o pajem. As pequenas e más comunicações ou falas, normalmente as infantilidades no colóquio ou nas trocas. Então, temos aqui uma questão também de infantilidade quando aparece o pajem. A minha face, criança, está falando um pouquinho alto demais. Bom, prestar atenção. Na carta 3 é o que ajuda justamente, né, o remédio que ajuda a vencer a lindeza do arcano do julgamento, pedindo para eu realmente olhar, né, para esse elemento aqui, para essa falta de força, que dá para dar uma analisada, tudo bem, tem a ver com o fator o tempo, mas também tem a ver com o fator o jeito que eu estou olhando, a forma como eu estou encarando essas dificuldades. E aí a gente tem o 9 de espadas, onde isso talvez seja um problema na minha mente, no meu jeito de pensar, nas questões que eu acabei colocando como muito importantes, na minha cobrança, nas culpas. E o julgamento, assim, ainda estou talvez me autoavaliando de forma equivocada, olhando para o passado. Eu estou fazendo um mau juízo de mim. Também pode ser. Bom, o que não ajuda, e eu deveria estar também jogando fora, rifando, não ajuda ficar dando uma de mago. Não ajuda, então vamos lá, mago do tipo negativo. Não ajuda eu ficar tentando fazer magia, reza e simpatia para aquilo que não está com essa toada, com esse tom. Não adianta eu usar o meu Silvio Santos de um jeito negativo que leve as pessoas a uma pirâmide emocional ou uma pirâmide equivocada de necessidades e valores, né? Exageros nas ferramentações ou compras,
e naquilo que eu estou colocando. Aqui também é uma posição do tipo para olhar com um certo tom negativo, é o que não ajuda. E eu podia estar esquecendo um pouco para vivenciar as minhas paixões, esse meu lugar mais egóico, ou mais olhe para mim, ou mais vendável, né? Eu vou ter que olhar diferente, juntou com uma rainha de taças. A rainha de taças, né, na modernidade, ela acaba ganhando uma presença muito manipulativa, articuladora, nhenhenhé, mimimi, dependente. Ai, porque se você não vai, eu não vou. Ai, se você não fizer, eu não faço. Nas chantagens emocionais, gangorras emocionais. Mas quando ela está negativa, é bem isso, né? É a água sem fluidez, é a má água, são as mágoas, ou tudo aquilo que eu fico no nhenhenhé, na chateação e nas cobranças emocionais. Joga fora, podia esquecer, vamos lá, que isso não está ajudando nada. Tá. Carta 5, o recomeço, além do fora, o que, que pode realmente mudar o estado, né, de uma paixão que já foi boa e que entrou num certo lugar de marasmo. A lenha vem com a torre, do tipo assim, vamos desmontar tudo, desmonta aí, por favor, vamos desmontar tudo e vamos encarar que tem um peso do 10 de paus, um peso dos exageros, do tempo, né? Vamos ter que realmente colocar um tsunami no processo. O recomeço é na desconstrução, é no desabamento para poder construir alguma coisa. Primeiro passo decisivo a dar, no sentido para onde seguir, direcionamento, é o da lua, é o intuir, o perceber, o trabalhar psiquicamente, observar os sonhos, observar o que está dentro da alma, com o pajem de paus, para que haja uma recuperação da vontade, haja um recomeço pelo lugar, né? O primeiro passo a ser dado é um passo quase infantil, inicial mesmo, de início da minha vontade, da minha direção, do meu espírito, em função de algo talvez mais místico, talvez mais psicamente orientado ou até espiritualmente orientado, para eu poder recomeçar, né? Para essa paixão ter um recomeço. Primeiro passo decisivo a dar, então, é esse, de eu poder olhar para a Lua, de eu cultuar a Lua, de eu trabalhar as evoluções lunares, de eu trabalhar cada uma das magias lunares e assim por diante. O que mais deve ser incluído para o passo, né, para a cura, para o bem-estar? Abandonar mesmo, desapegar, soltar de intenção, que tem a ver com o dependurado, ele deve ser incluído, assim como devem ser incluídas as dificuldades e aquilo que torna mais difícil o trajeto, apesar das paixões, e deve ser incluído o cavaleiro de taças. Então, assim, deve ser incluído a capacidade de amar, aquela coisa que a juventude diz: nossa, amei, vou lá e vou fazer, vou lá e vou conquistar, vou lá e vou ter para mim. Preciso trazer de volta, incluir de volta essa pegada, né, namoradeira ou conquistadora do cavaleiro de taças, para chegar no potencial máximo dessa paixão. O potencial é do tipo o louco. O potencial é um pouco efêmero. Eu coloquei gozado, né? Eu não pus a paixão pelo tarô, coloquei uma outra paixão de coisas para fazer, não coloquei uma paixão humana por alguém, né? E percebo que essa é uma paixão que talvez não tenha tudo isso de encaminhamento claro, né? Ela tem algumas coisas para eu olhar melhor, para eu dar um melhor lugar. Até porque aqui a gente tem o 3 de espadas junto com o louco. Então, qual é o potencial dessa paixão? Um pouco solto, um pouco inovador, é um potencial mais lá para diante, ou sem muita certeza. E com o 3 de espadas, é um potencial, neste momento, olhando como eu estou olhando e do jeito que eu mentalizei,
não tem clareza, tem umas coisas, assim, que estão meio na mágoa, na má água, ou não tão bem elaborados, falta talvez uma elaboração melhor na minha pergunta e na paixão que eu estou olhando, né, na minha querência, o que que eu vim olhar. E quando vem muito assim: "Puxa, a carta finalizadora é o louco", é porque ficou meio solto. Então esse potencial, né, tem para alcançar, tá um pouco aberto a tudo ou nada. A gente entra para esse lugar do arcano sem número, do zero. Certo, gente boa? Então, deixo com vocês mais uma abertura, encerrando mais esta semana. Mais uma semana aqui no 365 Aberturas de Tarô. E aí a gente vai dar uma olhadinha no que a gente tem pela frente. Saindo do print da tela, a gente tem uma próxima jogada amanhã e uma próxima semana, já que o projeto são aberturas diárias, a semana de número 25. E nessa semana a gente ainda vai continuar cultuando o amor e as relações, e a gente vai trazer a atração fatal, a qualidades de Vênus, rumos do amor, Sol em Câncer, porque vamos entrar em Câncer dia 20 de junho, parcerias, a crise e os anéis. Acho que está bem bacana, são autores diversos, vai ficar uma toadinha bem bonita aqui no 365 Aberturas de Tarô na semana de número 25. Valeu, gente boa. Então, um beijo, um queijo. A gente se vê amanhã. Valeu. Tarotê para vocês.